O monoteísmo de Freud, estamos no capítulo 7. Esse é o quinto encontro sobre o texto, né? Eu acho que Ítalo vai fazer uma breve retomada do que a gente discutiu aí, no geral, nos trechos anteriores, né? E aí, de antemão, peço que você se inscreva, compartilhe, se quiser adentrar os nossos grupos aí, grupos de estudos coletivos, ou só para divulgar o seu trabalho, ou algo do tipo, né? Interagir conosco. O link está aí tanto na caixa de mensagens como na descrição, né? E se você quiser colaborar de alguma forma, você pode se tornar membro do canal ou fazer alguma colaboração módica, se assim você desejar. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Alberto. Aqui a gente tem, portanto, o capítulo 7 do terceiro ensaio, né? Do segundo ensaio, desculpa, o segundo ensaio, considerando a possibilidade de Moisés ser uma figura, não exatamente uma figura histórica, mas uma aglutinação de duas figuras históricas, né? Um midianita, sacerdote, e um egípcio que governava os hebreus ali na época do monoteísmo de Akhenaton, e que, antes da situação política conturbada no Egito se naturalizar e se estruturar a favor do politeísmo, ele pegou esse povo hebreu que estava submetido a ele e correu do território, atravessou o deserto para vivenciar seu monoteísmo. Freud está aqui teorizando, né? Ele está pensando hipóteses e acredita que a psicanálise, talvez esse seja a intenção dele, ele acredita que a psicanálise é capaz de dar indícios de veracidade de uma ou outra teoria historiográfica, né? Ou seja, desvendando os mitos, através da psicanálise a gente talvez pudesse encontrar um pouquinho de verdade histórica por detrás dos mitos. E assim, dessa forma, privilegiar, se não comprovar, privilegiar uma ou outra teoria historiográfica, né? Então, é nesse ponto que a gente está aqui, o capítulo 7, em que Freud diz o seguinte: em todos os acontecimentos da pré-história que os poetas, sacerdotes e historiógrafos posteriores vieram a tratar, destacou-se um que bons e imediatos motivos humanos solicitavam que fosse reprimido. Foi o assassinato do grande líder e libertador Moisés, que Schelling percebeu a partir de alusões nos escritos dos profetas. Não se pode chamar de fantástica a colocação de Schelling, ela é verossímil. Moisés, que provinha da escola de Akhenaton, não se utilizou de métodos diferentes daqueles do rei. Ele ordenou, impôs sua fé ao povo. Talvez a doutrina de Moisés fosse ainda mais dura que a de seu mestre. Ele não necessitava manter o apoio no Deus Sol. A escola de On nada significava para seu povo de estrangeiros. Tanto Moisés como Akhenaton tiveram o destino que aguarda todos os déspotas esclarecidos. Tal como os egípcios da 18ª dinastia, o povo judeu de Moisés era incapaz de tolerar uma religião tão espiritualizada, de encontrar satisfação para suas necessidades naquilo que ela oferecia. Nos dois casos, sucedeu o mesmo. Os tutelados e diminuídos se sublevaram e se desfizeram do fardo da religião imposta. Mas
enquanto os dóceis egípcios esperaram até que o destino eliminasse a sagrada pessoa do faraó, os selvagens semitas tomaram seu destino nas mãos e se livraram do tirano. Tampouco se pode afirmar que o texto bíblico existente não nos prepara para esse fim de Moisés. O relato sobre as andanças no deserto, que talvez represente a época do domínio de Moisés, descreve uma sucessão de sérias revoltas contra a sua autoridade, que também, por ordem de Jeová, são reprimidas com sangrenta punição. Pode-se facilmente imaginar que alguma vez uma rebelião dessas tenha tido um final diferente daquele que a Bíblia pretende. Também o renegamento da nova religião pelo povo é narrado no texto bíblico como episódio, é verdade. Trata-se da história do bezerro de ouro, em que, de modo hábil, o despedaçamento das tábuas da lei, ele quebrou a lei, a ser entendido simbolicamente, é imputado ao próprio Moisés, sendo motivado por sua irada indignação. Veio um tempo em que lamentaram o assassinato de Moisés, procuraram esquecê-lo. Certamente foi assim na época da união em Cádiz. Mas, quando o êxodo e a fundação da religião no oásis foram aproximados e se considerou que Moisés participara dela no lugar do outro, que é o sacerdote midianita, não apenas era satisfeita a reivindicação da gente de Moisés, como também se negava com êxito o penoso fato de sua eliminação. Na realidade, é bastante improvável que Moisés tenha tomado parte nos acontecimentos de Cádiz, ainda que sua vida não fosse abreviada. Agora, temos de procurar esclarecer a cronologia desses eventos. Situamos a saída do Egito nos períodos após a extinção da 18ª dinastia, lá por 1350 a.C. Pode ter ocorrido, então, ou um pouco mais tarde, pois os cronistas egípcios incluíram os anos subsequentes de anarquia no tempo de Harem-Rab, que deu fim a ela e governou até 1315. A referência cronológica seguinte, também a única, que nos é dada pela estela de Merneptah, que se gaba da vitória sobre Israel, e da devastação de suas sementeiras. Infelizmente, há dúvidas quanto ao sentido dessa inscrição. Julga-se que seja uma prova de que tribos israelitas já haviam se estabelecido em Canaã naquele tempo. Edward Meyer conclui a partir dessa estela, com razão, que Merneptah não pode ter sido o faraó do Êxodo, como antes se tendia a supor. O Êxodo deve ter ocorrido numa época anterior. A questão de qual foi o faraó do Êxodo, vai baixar daí, Alberto. A questão de qual foi o faraó do Êxodo nos parece ociosa. Não havia faraó durante o Êxodo, pois este sucedeu no interregno. Mas a descoberta da estela de Merneptah também não ajuda a esclarecer a possível data da união e do estabelecimento da religião em Cádiz. Em algum momento entre 1350 e 1215, isso é tudo que podemos afirmar com certeza. Nossa conjectura é de que o êxodo se aproxima bastante do ano inicial, dentro desses 100 anos, e o evento em Cádiz não dista muito do ano final. A maior parte desse tempo reservamos para o intervalo entre os dois acontecimentos. Necessitamos de um período mais longo até que, após o assassinato de Moisés, as paixões se aquietassem entre os que haviam retornado e a influência da gente de Moisés, os levitas, se tornasse grande
como pressupõe o compromisso de Cádiz. 2 gerações, 60 anos, talvez bastassem. Mas isso combina por o que se deduz da Estela de Merneptah é muito cedo para nós. E, como percebemos que aqui a suposição se baseia apenas em outra, admitimos que esta discussão deixa à mostra um aspecto fraco de nossa construção. Infelizmente, tudo o que diz respeito ao estabelecimento do povo judeu em Canaã, vai baixando Alberto, é muito vago e confuso. Talvez nos reste a saída de que o nome na estela de Israel pode não se referir às tribos cujas vicissitudes buscamos acompanhar, que se juntaram para depois formar o povo de Israel. Afinal, também o nome de Abiru, hebreus, no período de Amarna, passou para esse. Quando quer que tenha ocorrido a união das tribos numa nação, assumindo a mesma religião, isso poderia muito bem ter sido um ato irrelevante na história mundial. A nova religião teria sido removida pelo fluxo dos acontecimentos. Jeová teria podido tomar seu lugar na procissão dos deuses passados do romancista Flaubert. E todas as 12 tribos de seu povo teriam se perdido, não apenas as 10 que os anglo-saxões procuraram por tanto tempo. O Deus Jeová, ao qual o midianita Moisés conduziu o novo povo, provavelmente não era um ser notável em nenhum aspecto. Um rude e mesquinho Deus local, violento e ávido de sangue, prometeu aos seguidores que lhes daria a terra onde fluem o leite e o mel, e os incitou a eliminar pelo fio da espada os habitantes locais. Surpreende que, apesar de todas as revisões, tenham ficado nos relatos bíblicos tantos elementos que deixam perceber sua índole original. Nem mesmo é certo que sua religião fosse um verdadeiro monoteísmo, que contestasse as divindades de outros povos. Provavelmente bastava que o Deus fosse mais poderoso que os deuses estrangeiros. Se depois tudo transcorreu de maneira diferente do que esse começo levava a esperar, a causa para isso podemos encontrar apenas num fato. O Moisés egípcio ofereceu a uma parte do povo outra concepção de divindade, mais alta e espiritualizada, a ideia de um Deus único e que abrangia todo o mundo, que era todo amoroso, além de todo poderoso, que, avesso às cerimônias e à magia, propunha aos seres humanos uma vida na verdade e na justiça como objetivo supremo. Por mais incompletas que sejam nossas informações sobre a ética da religião de Atom, não pode ser desprovido de significado que Akhenaton geralmente se referisse a si mesmo como vivendo em Maat, que é a verdade ou justiça. A longo prazo, não fez diferença que o povo, provavelmente pouco depois, rejeitasse a doutrina de Moisés e o eliminasse. Ficou a tradição dela. Sua influência alcançou gradualmente ao longo dos séculos, porque foi negado ao próprio Moisés. O Deus Jeová recebeu honra imerecida quando, a partir de Cádiz, atribuíram-lhe o ato libertador de Moisés, mas pagaria caro por essa usurpação. A sombra do Deus, cujo lugar ele havia tomado, se tornou mais forte do que ele. No final do processo, aparecia por trás dele o esquecido Deus mosaico. Ninguém questiona que apenas a ideia desse outro Deus fez o povo de Israel sobreviver a todos os golpes do destino
e o conservou vivo até os dias de hoje. Vamos lá. Muitas inquietações, mas Muitas comente aí. inquietações. Do procedimento de Moisés, aliás, desculpa, do procedimento de Freud, acho que não tem muito o que comentar, porque aqui ele está fazendo a mesma coisa que ele sempre faz, ele está reafirmando que houve uma aglutinação de duas figuras. Um sacerdote midianita, que provavelmente era sacerdote de Jeová, que era um deus da guerra normal, com uma figura histórica tradicional para esse povo que chegou na Palestina, né? Que é Moisés, um líder egípcio e que pregava uma divindade monoteísta, né? Então, da junção dessas duas figuras e desses dois deuses, aparece o Moisés da lenda, que é defensor de um Jeová todo-poderoso, personificação da justiça. O que importa aqui para a psicanálise freudiana é defender a ideia de aglutinação, que é exatamente o que acontece num sonho, por exemplo, quando uma mesma figura significa ou simboliza mais de dois ou mais sentidos no inconsciente do sujeito. Então, você tem uma imagem, e essa imagem tem dois significados, tem dois sentidos inconscientes. E aí, geralmente, essa imagem, no processo do sonho, ela é trocada, né? E a gente não lembra dela quando acorda, ou lembra muito pouco. Mas isso aí, esse trocar a imagem dela é justamente o deslocamento, e a resistência. Mas esse processo de aglutinação é um processo que acontece com sentidos diferentes que se juntam no inconsciente das pessoas. O que Freud está dizendo é que aconteceu aqui nesse povo hebreu um processo inconsciente de aglutinação de duas personalidades. Beleza, isso é a psicanálise. Por que Freud é provocativo aqui? Você vê que o texto dele é construído de forma a ironizar ou desmoralizar um pouco o Deus Jeová, né? Que é o Deus dos judeus. É importante lembrar que esse livro aqui é um livro de fim de carreira de Freud. Então, ele já está em um momento em que Freud tem grande dificuldade de ser aceito nos círculos acadêmicos pelo fato de ser judeu, né? A gente está aqui já beirando a ascensão do nazifascismo. O nazifascismo, o nazismo em estrito senso, né? O partido nazista ganharia eleições pouco tempo depois da publicação desse livro, se é que já não tinha ganho. A gente está falando dessa época. Então, se colocar como alguém que analisa e quebra a ideia de Deus, talvez proporcionasse a Freud uma inserção nos círculos acadêmicos já bastante influenciados por Nietzsche e pelo ateísmo cientificista, de alguma forma. Talvez, mas a questão é que Freud era um ateu convicto. E ele pessoalmente se sentia mais inteligente, mais culto, a partir devido a seu ateísmo. Alberto está pedindo aqui para falar um pouco sobre o bezerro de ouro. Eu sei que apareceu agora, né? E aí, vai ter um desenvolvimento, e aí é um elemento que possivelmente pode servir para
digamos assim, desenvolver o comentário que eu vou tentar fazer depois da tua fala, talvez elucide algumas questões. A teoria de Freud aqui é que o bezerro de ouro é talvez uma dentre várias revoluções, sublevações que aconteceram do povo dominado contra esse tirano Moisés, que seria um rei absolutista na época, né? Isso era absolutamente comum e corriqueiro, um grande patriarca com totais poderes. Só que quando ele tentou impor a religião monoteísta estrita dele, isso não satisfez as necessidades do povo. E talvez esse povo tenha querido se sublevar em alguma dessas revoluções, produziu um bezerro de ouro, produziu um ícone, né? O que era proibido na religião de Moisés. E aí a gente tem o que Freud quer apontar aqui é que algumas partes da história do bezerro de ouro e do assassinato da morte de Moisés não se encaixam, né? Moisés quebrou ou não quebrou a lei? Ele defendia a lei ou ele quebrou a lei? Né? Moisés foi morto por Deus por descumprir a lei de Deus, mas se Moisés era o grande líder e defensor da religião, como é que ele pode ter quebrado a lei de Deus? Se quem interpretava a lei de Deus era ele próprio, né? Então, o que Freud vai concluir aqui é que provavelmente houve uma revolução, a revolução ganhou, mataram Moisés. Posteriormente, talvez 60 anos ou por volta de 100 anos depois, foi necessário a esses rebelados fazer uma aliança com os seguidores que restaram de Moisés, os levitas. E nessa aliança que foi se produzindo um caldo cultural que somou Moisés com o sacerdote midianita. Somou o Deus de Moisés com Jeová. E a morte de Moisés precisava ser justificada como justa, ao mesmo tempo em que as revoluções contra o Deus Jeová precisavam ser consideradas injustas, indignas. Essa aglutinação de elementos termina produzindo uma história que acolá contraditória, que nos foi legada aí quando foi escrita nos livros sagrados da Bíblia. Diz aí, Alberto. Então, cara, curiosamente, eu estava vendo um post aqui de alguém que comentou na live sobre Jung, mas eu não vou trazer essa questão aqui, então. Mas, enfim, o que eu queria comentar é o seguinte, né? Eu até anotei aqui alguns trechos aqui. Pronto, né? Você trouxe alguns elementos sobre essa questão dessa posição, digamos assim, estratificadora, autoritária, impositiva, de uma determinada institucionalidade religiosa que se impunha e que, de alguma maneira, foi dissolvida, né? Foi integrada, né? Passou por essa espécie de modulação, né? E aí eu grifei alguns pontos aqui do texto do Freud para poder tentar raciocinar acerca do que isso quer dizer no contexto geral e a gente relacionar mais ou menos acerca do que o Freud está tentando falar e do que a gente pode extrair acerca do que as próprias limitações do texto podem trazer. No seguinte sentido, por exemplo, essa frase aqui: provavelmente bastava que o Deus fosse mais poderoso que os deuses estrangeiros, né? Outro ponto: avesso às cerimônias e à magia, propunha aos seres humanos uma vida na verdade e na justiça como objetivo supremo, né? E aí a gente pode ver que dentro dessa composição que o Freud está colocando, né, verdade e justiça como aspectos pressupostos por aquilo que desejava ser, né, instituir em relação àquele dado contexto, né? Deuses estrangeiros, aparece a palavra estrangeiro aqui, né, como esse lugar da impossibilidade de uma
uma determinação da identidade, que é algo que move a própria figura do Moisés, né? Com essa analogia que você fez acerca da questão dos sonhos, que eu acho que elucida muito bem essa, digamos assim, essa conjectura inconsciente que apresenta-se acerca do método que o Freud tenta imputar acerca do delineamento supostamente histórico. Eu digo supostamente histórico porque o próprio Freud reconhece a carência histórica, né, de certas questões que ele elabora aqui, mas ele consegue enxergar determinadas confluências que são mantidas. E dentre elas é uma certa voracidade de Moisés, em uma determinada medida, como uma figura irascível, poderia dizer eu, aqui assim. E a questão do bezerro de ouro, né, como uma intersecção entre a reprodução da norma, o questionamento da norma, traz mais uma espécie de zona de indeterminação, né, que implica algo muito próximo que a gente trouxe na live sobre Jung, que é essa espécie de construtivismo cultural religioso que implica aqui essas relações de um modo geral, dentro da dimensionalidade específica que o texto entre a questão egípcia e a questão monoteísta traz como enfrentamento e superação, né, dessas condições, apesar de que o Freud não está evocando um processo dialético, mas aí problema do Freud, né, porque independentemente do Freud acreditar em dialética ou não, ela se explicita através dele, porque ela é concretude, né, nesse aspecto, né? Então, a minha questão aqui, deixa eu ver se tem mais algumas anotações que eu, no perpassar aqui, eu fui grifando algumas questões aqui, não sei, né? Aí apresenta-se, na minha percepção, também uma certa oposição desse caldo cultural, dentro de todas essas contradições, a uma certa característica, talvez, uma espécie de cerceamento, um processo místico, talvez, ou um processo alquímico. E vamos lembrar que a questão da alquimia ela surge como uma forma de manipulação de determinados materiais, né, para transfigurá-los em uma outra reação substancial, né? E isso posteriormente é acoplado a um processo religioso que visa também retrabalhar analogamente as concepções materiais corpóreas em detrimento das questões abstratas, posso dizer aqui talvez racionais, né, em alguma medida, né, que implicam todas essas questões que se desenvolvem dentro de uma égide que é um problema para o próprio Freud aqui também. Na verdade não é um problema, é uma questão, né? É a questão da palavra em detrimento do corpo, da racionalidade em detrimento dos instintos, que é uma questão que ele está evocando aqui na boca do Moisés também, né? Na boca do Moisés não, né? Dentro da história desenvolvida na boca do Freud, através da figura do Moisés, como essa figura, esse duplo, né? Porque no final das contas o Moisés é esse duplo que aparece como essa explicitação geral dentro de uma conjectura geral. E aí me levanta uma certa dúvida. Você disse uma questão aqui de que o Freud está meio que ironizando a figura de Jeová, né? Me levanta uma certa dúvida, porque todo o contexto histórico no qual Freud está, digamos assim, advogando por essa espécie de racionalidade, e aí ele mencionou até uma espécie de anarquia, né, ali em um dado momento, que não estava se referindo, creio, a uma figura feminina aqui, nesse dado contexto, mas ele fala de uma certa desorganização, né, de uma certa não administração de determinadas... ele não diz isso aqui nesse momento, né, mas já dá um certo indício, né, que havia um certo desordenamento, e levando em conta o contexto do texto que o Freud, para onde ele vai encaminhar esse texto, creio eu, né, para uma certa tendência racionalista que vai ser desenvolvida acerca da conjectura institucional da figura do Moisés, que se apresenta nesse caldo cultural, construindo essa espécie de racionalidade que vai, digamos assim, se organizar sobre essa perspectiva racional administrativa, né, dessas contradições.
Me parece que em alguma medida também aparece isso, e tem alguns comentadores que dizem isso também, apesar da questão do Freud querer contestar esse monoteísmo, e de certa forma essa questão do monoteísmo se relaciona com o problema do Freud, me parece em alguma medida, já que esse texto é um texto tardio do Freud, né? Digamos assim, do último Freud, segundo você, me leva a crer que essa questão do monoteísmo do Freud vai investir contra uma certa pretensão científica do Freud, no sentido de que o próprio método psicanalítico está fadado, de certa maneira, né, fadado, não falar de método psicanalítico, né, mas o próprio investimento que o Freud faz durante sua vida, enquanto investigações científicas, de certa maneira, ele chega a um certo sentido de enfrentamento que apresenta-se como um certo sentido de crença no método, né, que me remete ao problema do monoteísmo, de certa maneira. Não sei se você concorda com isso, que o Freud está tentando reelaborar, de alguma forma, essa questão, trazendo os problemas que ele vivenciou nessa questão, através da figura do Moisés também. Não sei se cabe essa questão aqui, mas me remeteu a isso, porque tem um texto, inclusive, e tem algumas questões, tem algumas cartas, na verdade, do Freud em relação ao Jung, que remetem a uma espécie de... Talvez o Freud não tenha dito isso diretamente, talvez sejam mais os intérpretes de Freud, alguns deles, que tentam jogar essa alcunha para o Jung, né, como um místico, um misticista, algo do tipo, mas o que é que o Freud está fazendo aqui, desenvolvendo aqui no texto do Freud, é muito próximo do que o Jung faz, né? Então, se o Jung é um místico, o Freud também é, né? Ele está levantando questões muito parecidas aqui, né? Então, eu acho que o Jung ele é muito mais tributário do tipo de investigação que o Freud faz, né? Investigação antropológica, etnográfica, dentro daquilo que é possível, né? Dentro Ele tem a das frase, né? Eu subi importações. nos ombros de gigantes, né? Sim. Eu vejo mais alto porque subi nos ombros de gigantes. Isso é uma frase atribuída a ele. Só que o Jung, ele vai caminhar uma trilha muito própria dele também, né? Assim como o Freud também, né? E aí vai ter discordâncias, inconciliações, assim como é normal, não tem nada de problemático nisso, né? Mas essa questão do místico e a questão da fantasia que a gente trabalhou lá no texto do Jung, remete mais uma vez essa questão aí de um certo construtivismo da concretude, que não é necessariamente uma relativização da materialidade, uma relativização da própria realidade, mas está muito assentada, percebo eu, na questão que Freud está levantando aqui acerca das confluências culturais, dos conflitos culturais, apesar de que o Freud advoga, de certa maneira, pela palavra, pela racionalidade, pela intelectualidade, isso é fato, né? Ele está colocando em oposição, em conflito essas questões, como questões insolúveis, né? Para mim, é o que ele está apresentando aqui, é o que me parece, né? Então, como é que você vê toda essa questão aí, né? Você acha que isso está presente? Você acha que essa inquietude do Freud está trazendo aqui é referente a questões que incomodaram Freud em um determinado momento, né? Quando, digamos assim, referente a um certo investimento narcísico delegado ao processo da religiosidade enquanto monoteísmo, tendendo a um certo autoritarismo, né? Enquanto investigação científica, será que cabe essa questão aqui? Será que o Freud estava tentando retrabalhar essa questão também dentro de um sentido entre aspas, racional, que seja capaz de dar conta dessas impossibilidades, dessas duplicações, né? Apesar de ele tender para um certo aspecto pacificador e superior dessa racionalidade, né? Será que ele não está trazendo essa questão também referente a toda a estrada de investigação da pesquisa científica freudiana, comparando essa questão do monoteísmo como uma espécie de narcisismo epistemológico, que foi um problema que o Freud se envolveu em dado momento da vida dele? E aí eu deixei muitas perguntas, né? São perguntas com vários níveis de resposta, né? Talvez um nível mais profundo seja aquele que a gente já discutiu aqui no canal, o narcisismo de Freud, né? O narcisismo secundário de Freud, ou seja, uma pessoa... Para tentar usar uma palavra diferente, talvez a questão não seja nem o narcisismo. Mas, assim, Freud era um cara que queria criar uma coisa nova,
né, que iria criar uma ciência nova. E, nesse sentido, ele tinha ambição. Um cara ambicioso. Né? Talvez esse traço de personalidade dele fez com que ele tentasse aplicar o método dele a uma diversidade de temas, de temáticas, e produzisse... Eu não acho que ele produziu dogmas, mas eu acho que ele produziu uma ciência diferente das ciências positivistas. E hoje, a psicanálise é assim encarada. Né? Todos aqueles que tentam afirmar que a ciência precisa de testabilidade, de falseabilidade, bem, se o conceito de ciência é esse, então os psicanalistas não querem ser cientistas. Por que eu estou dizendo isso? Qual é a característica da ciência social? A característica da ciência social é justamente se adequar a seu objeto. E como o objeto da ciência social é mais difícil, aí você pode falar dos epistemólogos vários, né? Newton e qualquer um que você conseguir imaginar, mas as ciências sociais, as ciências humanas, como você quiser chamar, a escolha da teoria é uma escolha política, porém necessária para conhecer a verdade do objeto observado, se aproximar dessa verdade. Né? Então, nesse sentido, a psicanálise pode ser escolhida a qualquer momento por um historiador para avaliar, como Freud está dizendo aqui, avaliar um episódio histórico do povo hebreu, por exemplo. Até que ponto isso corresponde a um monoteísmo? Eu diria que Freud acompanharia aí a religiosidade da ciência da época dele. A ciência da época de Freud era uma ciência religiosa. A sua pergunta me remeteu... Que, na verdade, é engraçado, porque quem fala exatamente isso que você acabou de falar, não sei se você leu, é nesse livro, inclusive, que a gente está lendo, acho que você leu. Quem fala exatamente isso é o Jung. Exatamente essa frase aí. Aqui, o livro que a gente leu na live mais cedo, né? A Psicologia e Religião de Jung, não é esse? É bem no comecinho, ele fala exatamente isso. Pronto. A ciência na época de Freud, ela adquiriu essa na prática, não na teoria, mas na prática, adquiriu essa potestade, né? E terminou produzindo dogmas. Quem denuncia muito bem isso é Nietzsche, quando faz aquela historinha do homem louco, né? O homem louco chega com uma luz e gritando: Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas riem. Um homem louco nos escritos originais é Zaratustra, tá ligado, né? Né? Pronto. Perfeito. É exatamente isso. Quando as pessoas riem dele, é porque acham que já superaram a figura de Deus há muito tempo através da ciência. Né? E eles não percebem como a ciência que eles estão produzindo é uma ciência que depende fundamentalmente do critério de verdade, né? Da noção de verdade. É muito doido. Ou seja, é uma ciência religiosa. É muito doido isso, porque, tipo, eu nem sabia disso, descobri um dia desse. Uma das capas originais, não vou lembrar exatamente do livro qual de Nietzsche, não sei se era Nascimento da Tragédia, não vou me lembrar agora não, sei que eu estava pesquisando sobre filologia. Ele remete mais uma vez àquela questão que a gente discutiu sobre interpretação, e interpretação tem muito a ver com
desenvolvimento de método científico, né? E essa pretensão de aprender a realidade pelo método científico, por uma hermenêutica científica também, né? E uma das capas das versões originais dos livros de Nietzsche, uma delas era justamente a figura de Prometeu. Aí veja como as coisas se conectam. Você está falando de ciência, da pretensão de com aquela técnica específica superar os deuses dentro de uma dimensionalidade análoga àquilo que o Jung trabalha em tipos psicológicos, que é justamente a expressividade da coletividade e das individualidades dentro de uma conjectura cultural ampla, né? Então, Esse povo todinho está falando das mesmas coisas. Se conecta exatamente com o que você está né? falando. Tendo visões diferentes exatamente do mesmo caldo cultural, né? Prometeu representa a busca da racionalidade, do fogo da razão, então toda essa coisa que se mistura aí, e a gente se vê levado a colocar vários autores no meio, né? Mas eu estava falando isso porque esse é um dos níveis da resposta da sua pergunta, a personalidade de Freud, a ambição de Freud, mas, ao mesmo tempo, o rigor metodológico de Freud, que redunda num rigor metodológico da ciência de sua época, que redunda num furor religioso da ciência, que redunda no monoteísmo, que é criticado por Freud. Então, aí você tem essa miscelânea, a resposta em vários níveis. Eu tinha uma questão, mas acho que agora eu me esqueci, né, acerca do que você foi falando. Agora eu me esqueci completamente. Daqui a pouco eu volto. Bem, a gente vai continuando a leitura. Vamos continuar a leitura. Quando eu me lembrar, eu passo um momento aí e coloco, que era uma questão importante, referente a algo que tu falou. Mais ou menos assim, lembrei agora, né? A questão você falou que o Freud, ele estava explicitando um espírito epocal do método científico que ele, digamos assim, bebeu na fonte, né, mediante determinadas pretensões. Aí você falou, me parece, você falou da questão do método da psicanálise, dessa típica psicanálise freudiana que surge nesse desenvolvimento. Eu acho que o Freud está atento. A minha questão, eu coloquei essa questão não para dizer que o Freud era um monoteísta inequívoco, mas que isso era uma questão importante para ele, como problema, como inquietação, como algo que ele enfrentou a vida inteira, digamos assim, né? Como ser rigoroso e, ao mesmo tempo, não cair numa crença do método. Entende? Então, eu acho que Moisés é essa figura que talvez indicaria mais uma maneira dele tentar se defrontar com essa questão. Esse foi mais ou menos esse meu ponto, porque você falou em questão de aproximação do objeto. A própria ideia do objeto ela já é totalmente arbitrária. Entende? Especialmente o que é o objeto, né? Tipo, o que é o método, né? Então, por exemplo, eu sempre me interessei para tentar entender, digamos assim, certos métodos de experimentações de ciências complexas, como, por exemplo, a questão da física quântica, da mecânica quântica, a questão da energia, porque a energia ela é uma definição, né? Assim, totalmente abstrata. A energia ela não existe no final das contas, né? Isso, pelo menos, é essa interpretação que o Jung dá. Mas assim, olha, vocês estão aí atribuindo a mim que eu digo que existe uma energia assim, assado, dentro dessa concepção mística. Eu não vou lembrar o livro que ele diz isso, onde é que isso está escrito, etc. Mas ele diz algo próximo a isso. Só que, no final das contas, essa definição de energia é uma pretensão nossa, isso é até um raciocínio meio hegeliano, no sentido, né? Um aspecto persecutório de um movimento que ocorre dentro de uma dimensionalidade efetiva que a gente chama de energia por uma necessidade metodológica. Mas a energia em si, né, se ela existe em certas concepções, a gente é incapaz de defini-la. Aí remete à questão da experimentação do método científico, que, por exemplo, do método científico análogo à questão da mecânica quântica, que dependendo da previsibilidade das partículas,
de se delinearem para um campo, para outro, criarem uma determinada consistência específica ou não, né, depende muito da interação, da observação e do método que é utilizado para medir essa suposta reação. Então, depende. Eu acho que essa é a questão aqui. Engraçado, né? Dá para fazer um raciocínio entre o que Freud está delineando aqui acerca do Moisés, como esse duplo improvável de ser apreendido, né? É muito mais essa ebulição, essa efervescência geral. E é interessante comparar isso através de uma determinada compreensão do que é uma ciência dura e uma ciência social, porque, para mim, essa divisão é mais uma maneira de se criar uma espécie de bifurcação hierarquizadora, digamos assim, né? Isso, lógico que é muito difícil se livrar disso, principalmente os termos racionalistas educacionais, onde a gente se enfiou, né? Mas, assim, eu continuo percebendo que no final das contas, isso é totalmente inócuo, no final das contas, entende? Porque é muito próximo a questão da improbabilidade de se definir uma identidade, por mais que ela expresse uma certa individualidade, colocando figuras tais através de um método histórico, ou de um método psicológico, ou de um método epistemológico, ou um método verificacionista dos fatos, de se chegar a uma explicitação, digamos assim, objetiva, né? Assim como determinadas concepções epistemológicas dentro de uma concepção de ciência, de física, das próprias formulações e aproximações da própria matemática, coadunando com a perspectiva física, né, de se debruçar sobre determinadas concepções de interação do mundo material, e aqui englobando a materialidade dentro de um sentido muito mais, digamos assim, muito mais complexo do que a gente está acostumado a conceber, né, o que é material, né? Existe uma computação do que é material e o que não é. Isso já é uma espécie de crença inequívoca num certo entendimento de objetividade, né, que meio que bitola e que dá uma espécie de abertura para essas interpretações mistificadoras, né, da mecânica quântica, da própria dimensionalidade psicológica que o Jung tenta trabalhar, né, por uma questão de incompreensão, né, e aí você termina, ou você nega essas questões, assumindo que é um mero misticismo, ou você se torna um crente inequívoco dessa concepção mística, né? Tipo, não tem meio termo, você não consegue administrar, digamos assim, onde isso, como é que isso surge, como é que isso é produzido. Ou você é um místico ou você é um antimístico, né? Onde jogam o Jung e outros autores, né? Então, tudo isso é muito problemático, entende? Então, eu percebo que o Freud está flertando com essas questões aqui também, de certa maneira, entende? A minha questão foi mais ou menos por aí. Então, a psicanálise é esse algo que explicita essa impossibilidade da objetividade entre uma suposta materialidade eleita, dentro de uma determinada concepção de método científico, e uma certa virtualidade dessa materialidade, né? Enquanto impossibilidade, enquanto produtividade constante. Então, Freud, me parece, acerca do que você disse, interpretando aqui, ele estava inquieto com isso, esse tipo de questão, né? Você falou muita coisa aí, mas eu acredito que sim. Acredito que Freud estava... a velha questão, cara, não é os escrito, particulares, né? E os universais. Exato. Um livro desse o que não é um escrito só particular, o para que é falar universal, né? E é a questão que Hegel começa lá, da questão da certeza sensível, né? Quando eu indico um particular, eu já indico um universal, e isso contraditoriamente vai se explicitando na própria realidade, né? Então, sempre esse caráter persecutório de uma suposta racionalidade eleita, né, como método. Ele é como se ele estivesse fazendo propaganda já da epistemologia dele, né? Ou seja, essa preocupação epistemológica propriamente dita era algo que Freud tinha em mente o tempo todo, e eu acho que como concretização desse... eu não sei, assim, em psicanálise a gente não supõe que tudo no inconsciente é ideia, ou pode ser representado. Nem tudo no inconsciente é representável.
né? Então, nesse sentido, há sempre algo que escapa. Eu acho que é isso que Freud atentou quando quebrou a epistemologia antiga, né? A epistemologia positivista, ou da Escola de Viena, ou o que quer que seja, e instaura, talvez sem querer, mas brilhantemente, ele instaura uma epistemologia nova. E aí fica a nosso cargo se a gente vai interpretar Freud como dialético, mas eu acho que faz todo sentido. Mas aí é justamente essa questão, né? Se Freud se deixa cooptar como qualquer um, é necessário a quem lê Freud se valer do que escapa a Freud. Essa é a sacada. E ter a consciência de que em algum momento alguma coisa vai sempre escapar. É que eu acho Exatamente. bonito quando a gente estuda esse tipo de coisa. Exatamente. E aí, Alberto, onde é que está o fim do capítulo 7 aí, para a gente terminar? O fim está no fim, ora. Quer dizer, não sei, cadê? Onde é que está? A gente já passou isso aí. Tralalá, tralalá. Eu acho que você, aqui, ó, né? Começa daqui, não? Já não é possível determinar que participação tiveram os levitas na vitória final do Deus mosaico sobre Jeová. Eles haviam se posto ao lado de Moisés no passado, quando houve o compromisso de Cádiz, ainda com viva lembrança do Senhor, do qual eram seguidores e compatriotas. Nos séculos desde então, haviam se fundido com o povo ou os sacerdotes, e a principal função destes se tornara desenvolver e zelar pelo ritual, e também preservar os textos sagrados e revisá-los conforme seus propósitos. Mas todos os sacrifícios e cerimônias não eram, no fundo, apenas magia e feitiçaria, rejeitadas incondicionalmente pela antiga doutrina de Moisés? Olha aí a questão. Então surgiu do meio do povo uma série infindável de homens que não se ligavam a Moisés pela origem, que foram cativados pela grande e poderosa tradição que havia gradualmente crescido na obscuridade. E foram esses homens, os profetas, que incansavelmente pregaram a velha doutrina mosaica, segundo a qual o Deus desprezava sacrifícios e cerimônias, exigindo apenas fé e uma vida na verdade e na justiça. Os esforços dos profetas tiveram êxito duradouro. As doutrinas com que restauraram a antiga fé se tornaram conteúdo permanente da religião judaica. Honra o povo judeu que ele tenha conservado essa tradição e produzido homens que lhe deram voz, ainda que o estímulo para isso tenha vindo de fora de um grande estrangeiro, que é o Moisés egípcio. Não me sentiria seguro com essa exposição se não pudesse invocar o julgamento de outros pesquisadores, especialistas que veem o significado de Moisés para a história da religião judaica sob a mesma luz que eu, embora não admitam sua procedência egípcia. Selling, por exemplo, diz: assim devemos imaginar a verdadeira religião de Moisés, a crença que ele proclama no Deus moral único, como propriedade de um pequeno círculo do povo, desde o início. Não devemos esperar encontrá-la desde o início no culto oficial, na religião dos sacerdotes, na fé do povo. Podemos contar desde o início apenas com o fato de que ora aqui, ora ali, tenha aparecido novamente uma centelha do fogo espiritual que ele um dia acendeu, que as suas ideias não tenham morrido inteiramente, mas silenciosamente influído na fé e nos costumes, até que mais cedo ou mais tarde, sob a influência de vivências especiais ou de personalidades particularmente tocadas por seu espírito, tenham de novo irrompido com força e agido sobre as camadas mais amplas do mundo. Sob este ângulo, devemos considerar de antemão a história da antiga religião de Israel,
cometeria grave erro metodológico quem pretendesse construir a religião mosaica pela religião que, segundo os documentos históricos, encontramos na vida popular dos primeiros 5 séculos em Canaã. Deixa eu só procurar onde é que está essa citação no meu livro. Isso está no capítulo 7 mesmo, Alberto? Tá, bicho. Eu te perdi isso aí, foi? Foi, eu me perdi no meu, né? Aqui, achei. Volz é o autor que ele vai citar agora, né? Aí. Volz é ainda mais claro. Ele acha que a colossal obra de Moisés foi, inicialmente, compreendida e executada de maneira débil e incerta, até que, ao longo dos séculos, foi penetrando mais e mais, e por fim encontrou nos grandes profetas espíritos afins que deram prosseguimento à obra do líder solitário. Com isso, terei chegado à conclusão do meu trabalho, que teve por único propósito incluir a figura de um Moisés egípcio na trama da história judaica. Exprimindo nosso resultado numa formulação bastante sucinta, as conhecidas dualidades dessa história, 2 povos que se unem para formar a nação, 2 reinos em que esta nação se divide, 2 nomes de divindade nos textos fontes da Bíblia, acrescentamos 2 novas, 2 fundações da religião. A primeira reprimida pela segunda, e, contudo, ressurgindo depois, vitoriosamente por trás dela. 2 fundadores da religião, ambos denominados Moisés, e cujas pessoas devemos distinguir uma da outra. E todas essas dualidades são consequências necessárias da primeira, do fato de que uma parte do povo sofreu uma vivência considerada traumática, que a outra parte não teve. Além disso, haveria ainda muita coisa a discutir, esclarecer e afirmar. Só então se justificaria, de fato, o interesse em nosso estudo puramente histórico, em que consiste propriamente a natureza de uma tradição, como é impossível negar a influência pessoal de grandes indivíduos da história do mundo. Que sacrilégio é cometido contra a imensa diversidade da vida humana quando se admitem apenas motivos de necessidade materiais, de quais fontes muitas ideias, sobretudo as religiosas, extraem a força com que submetem pessoas e povos. Estudar tudo isso no caso específico da história judaica seria uma tarefa tentadora. Tal prosseguimento do meu trabalho se ligaria às considerações que registrei há 25 anos em Totem e Tabu, mas já não me acredito com forças para realizar. Velho, nesse tempo, eu não sei se ele já tinha sido diagnosticado, mas ele morreu de câncer na boca. Então é isso. Ô Alberto, tu notasse nesse finzinho aqui uma ligeira crítica à metodologia materialista marxista, materialismo histórico marxista? Isso é uma questão, né, velho? Porque, tipo, é muito doido essa interpretação que a galera faz eu sei que tem marxistas que faz isso, e é o que mais tem. 80% dos marxistas fazem isso, né? Resumem o que Marx diz. O que Marx diz é muito próximo do que eu tô falando, do que Jung fala, por incrível que pareça. Pode parecer loucura isso, mas é muito próximo do que Jung fala, do que Debord fala na Sociedade do Espetáculo, do que Deleuze fala Deleuze e Guattari falam lá no início do Antiédipo.
do que Freud está tentando explicitar aqui, criticando essa digamos assim, essa pretensão de determinação materialista, aludindo a um aspecto majoritário da época do marxismo. E o que Marx está dizendo é que existe uma construção material, dadas as condições materiais de um dado contexto histórico, existe um sentido de produtividade que não é estanque, que é móvel, que se relaciona dentro de uma série de duplicidades. Então, você pode pegar esse texto aí de Moisés e o monoteísmo, principalmente esse trecho aqui, e fazer uma análise totalmente confluente com a perspectiva da explicitação materialista dentro da concepção marxiana, do modo geral. Porque, no final das contas, a tendência digamos assim, dessa determinação histórica material não é uma determinação enquanto uma estratificação da própria materialidade, do que é a relação econômica material determinada, mas ela é determinada por um certo construtivismo cultural dentro de uma dada época que se estabelece dentro de determinados paradigmas e que se recusa, digamos assim, a se dissolver em uma determinada mobilidade. Mas para além disso, inclusive, existe uma mobilidade, né? Existe uma variabilidade da mobilidade que se reinveste para tentar, digamos assim, se reinvestir dentro de um processo de hierarquização, né, que se renova, porque a própria ideia da crítica do capitalismo que Marx faz, né, ela admite que o capitalismo tem essa mobilidade de produtividade dentro da sua plataforma. Então, nem a crítica à plataforma capitalista é uma crítica da imobilidade de que o capitalismo é moralmente condenável, entende? Dentro desse sentido, né? Mas existe uma história do surgimento do capitalismo, existe um culturalismo fomentado que chega num determinado ápice da evolução do capitalismo, que em algum momento vai chegar ao seu declínio, né? Porque como toda concepção e conjectura histórica, lógico que pode haver uma durabilidade, mas se você for observar de fato o sistema econômico capitalista, ele é um aspecto, ele é uma conjuntura social, econômica e política quase que embrionária, né? No sentido do surgimento, desenvolvimento, e dizem, né, e percebo eu que em alguma medida, talvez, eu estava até comentando isso, eu comentei isso com alguém, não sei quem foi, né, que eu disse, olha, sinceramente é uma percepção que eu tenho, você pode dar risada, pode achar engraçado, pode achar hilário, mas olha, essa ideia de trabalho formal, de subserviência institucional, dependência de uma vida regrada pelas empresas privadas, se a gente tivesse nascido, sei lá, 200 anos para frente, a gente ia viver uma época que isso já estaria entrando num certo ostracismo. Em certa medida, isso já está entrando em ostracismo, mas é muito inicial ainda, sabe? É uma coisa ainda que está entrando em desuso, mas está começando ainda a entrar em desuso, né? Porque isso já faz parte de um certo, digamos assim, de um certo esgotamento, né, de uma processualidade institucional que não é só econômica, porque dentro da concepção econômica, economicista, né, porque a economia é muito mais do que essa concepção plataformizadora do que é economia, que é produzida sob esse égide neoliberal, né? Todo ele tem seu movimento de surgimento, de ápice e declínio, né? E aí pode se reconfigurar numa coisa pior, até, quem sabe, né? Mas, enfim, pior para quem, né? Depende do contexto que isso vai ser delineado, né? Mas o que eu quero dizer, no final das contas, é que essa própria concepção de um certo advogar político que existe na boca de determinados marxistas como uma determinação histórica exacerbada por um certo sentido material, ela não está na boca de Marx dessa forma, entendeu? Não está nem a pau. É justamente por conta disso que certos autores da escola de Frankfurt vão trazer até um certo sentido de complementariedade entre Freud e Marx nesse aspecto, né? E meio que Marx tangencia a questão da subjetivação, isso não é uma questão que Marx vai tratar especificamente disso. Então, trazer essa questão dessas incompatibilidades, dessas dualidades que caminham por certas construções culturais dentro de uma determinada concepção epocal, é algo que vai surgir com Freud, vai ser problematizado pelos frankfurtianos e também pela escola da esquizoanálise, que vai vir posteriormente, na escola entre aspas, né? Que vai problematizar essa, digamos assim, essa
essa dependência de determinadas instituições que se produz, bem no sentido de contestação, de diagnosticação da peste, né, que existe em Freud, mas ainda, segundo os esquizonalistas, como uma certa dependência do familismo, uma certa dependência, inclusive quando Deleuze e Guattari vão atacar, eles vão atacar diretamente Freud, tá? Mas quando eles vão atacar o marxismo, eles vão atacar o marxismo institucional, e não Marx, no final das contas. Referente a Marx, eles vão se inspirar em determinadas concepções que Marx trouxe, principalmente no Grundrisse, lá em Anti-Édipo, para trabalhar a ideia de inconsciente maquínico, que é esse inconsciente enquanto produtividade, que é um indiferenciado. Né? Um indiferenciado, não sei se você lembra de algo que eu disse em um dos nossos encontros sobre Jung, que é justamente uma das características de ressignificação da fantasia como algo não abstrato. Né? E agora depende lógico que pode existir uma fantasia que é uma espécie de descolamento da realidade, mas existe uma tendência de uma certa conjectura de produção material, de uma indiferenciação da fantasia, né, que pode ser acoplado em um determinado sentido de produtividade, que pode ser a própria mobilidade dessa materialidade, né, dentro do investimento social, psicológico, subjetivo, dentro de uma forma, digamos assim, de existir também. Né? Então, esse indiferenciado é justamente dentro de certos parâmetros, inclusive dentro das concepções que vão se exacerbar dentro da concepção patologizante referente às condições subjetivas, né, de produzir, inclusive, são responsáveis, inclusive, segundo Deleuze e Guattari, de produzir o paradigma entre um certo cerceamento do que é normal e do que é patológico. Né? Então, se você não se adequa à institucionalidade predominante, você logo precisa, digamos assim, de um certo ajuste para poder se adequar à institucionalidade predominante. Né? Quando, no final das contas, o que Deleuze e Guattari propõe, né, antes de analisar se existe algo normal ou patológico dentro dessas condições subjetivadas dentro de um processo institucional, é analisar se as instituições e as clínicas elas são capazes de promover um sentido de imobilidade que é capaz de promover saúde. Ou seja, antes de tratar os pacientes, é necessário tratar as instituições para saber se elas são capazes de tratar os pacientes de uma maneira minimamente adequada. Então, quando Marx diagnostica essa possibilidade de reinvestimento do capitalismo, né, são questões análogas a isso. Né? Ou seja, existe uma plataforma que está cerceando as possibilidades de um sujeito total. E isso remete até a Stirner, né, e a discussão de Marx com Stirner, né, e a questão do individualismo em Stirner é um advogar por esse sujeito total que seja capaz de se autoproduzir, né, e não que seja dependente de uma plataforma econômica, de uma plataforma social que se impõe inequivocamente, ou que produz inequivocamente essa subjetividade. Né? Mas, enfim, é uma crítica interessante, que demonstra essas impossibilidades, mas que pode servir muito mais para aproximar o Freud dessa questão do que afastar, na minha percepção. Enfim. Perfeito. Bem, eu acho que é isso, né? Terminamos o segundo texto de Freud, o segundo artigo, são 3 artigos, né? Esse foi o segundo artigo, Se Moisés era um egípcio, né? E agora vai começar o terceiro artigo que compõe o livro, que é Moisés, seu povo e a religião monoteísta. Tá? Isso aqui foi escrito antes de março de 1938. E a gente vai ler na quarta-feira que vem Freud, Moisés e o monoteísmo. Certo? Até semana que vem. Beleza, pessoal. Se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Valeu.